paz de Cristo para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você o encerramento da leitura do livro de João. Nós vamos ler o capítulo 21, mas eu quero me concentrar nos versos a partir do 15 ao 25. Nesses 10 versículos nós vamos fazer a leitura a respeito de Pedro, de um encontro que Jesus tem com Pedro. E esse encontro é um encontro de restauração. É um encontro onde as palavras de Jesus trazem cura para o coração de Pedro, onde o coração de Pedro é curado, sarado por Jesus, através das afirmações que ele vai fazer a Jesus Cristo, através desse diálogo entre eles dois. E o que nós podemos receber hoje é a respeito dessa oportunidade. Assim como para Pedro, Jesus, ele nos concede essa oportunidade. Quando ele fala ao nosso coração, através de uma palavra, através de uma mensagem, através de uma pessoa enviada por ele, quando ele fala ao nosso coração, nós temos que tomar uma decisão. O que faremos com essa oportunidade? E a grande oportunidade nesse encontro de Jesus conosco e de Jesus com Pedro é a oportunidade de sermos perdoados pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por nossa iniquidade. Então vamos fazer juntos essa leitura? João, no último capítulo, no capítulo 21, verso 15 ao 25. Vamos lá? Vocês já sabem, a minha versão, ela não é das mais fáceis, né? Mas a gente consegue uma compreensão, é a Almeida Corrigida Fiel, tá? E você, se tiver um aplicativo, se tiver uma outra versão, não deixe de fazer a leitura, apesar de termos algumas palavras, né, diferentes, o texto, o contexto e a verdade é a mesma. Vamos lá? Capítulo 21 de João, verso 5. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Eles estavam reunidos com os discípulos, né, de Jesus. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e outro te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Pedro querendo saber a respeito do futuro de outra pessoa, né? Porque Jesus tinha falado para ele a respeito do seu próprio futuro. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas disse: Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que importa a ti?
Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João aqui está falando a respeito de tanto que Jesus fez e realizou enquanto esteve conosco aqui na terra, e que nada no mundo poderia registrar tanta maravilha, tantos sinais, tantos milagres, tanto amor manifestado através do poder de Deus em Jesus Cristo. A partir do verso 18, depois que Jesus promove esse conserto no coração de Pedro e esse arrependimento, o arrependimento já estava no coração de Pedro, né? A partir do verso 18, Jesus começa a falar sobre o que vai acontecer com eles. Jesus fala a respeito de que vai chegar um momento em que Pedro vai depender de outras pessoas e que Pedro vai estar em situações que ele não gostaria de estar vivendo, mas que ele continuasse seguindo a Jesus. E quando Pedro recebe essa informação, logo depois ele pergunta a respeito do que vai acontecer com João, o outro discípulo. E Jesus não passa uma informação precisa para ele, mas Jesus faz ele pensar, raciocinar. Por que você está tão curioso com o que vai acontecer ao outro? Não importa para você saber aquilo que eu disse a seu respeito? Então nós temos duas lições muito importantes aqui nesse capítulo que tocam no meu coração e me fazem refletir. A primeira delas é que Jesus se importa a ponto de nos conceder a oportunidade do perdão sobre aqueles pecados que cometemos contra Ele. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E Jesus se compadece de Pedro, e para limpar o coração de Pedro e lavar a sua alma, Jesus concede nesse diálogo a oportunidade, né, dele se sentir perdoado e amado por Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Toda vez que Pedro diz que ama a Cristo, toda vez que Pedro diz que ama Jesus, Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Então, para Deus, para Jesus, o amor está ligado, unido ao cumprimento da missão. Por quê? Jesus é o primeiro e único e suficiente nas nossas vidas. E Ele foi o melhor exemplo disso que nós estamos aprendendo aqui com Pedro, né? João escrevendo a respeito de Pedro. Porque Jesus fez exatamente isso. Porque Ele amava o Pai. Ele obedeceu e cumpriu a missão de vir como homem na terra, padecer, ensinar, crescer como um homem, né? Ensinar, discipular e morrer na cruz, morte de cruz, e ressuscitar para que nós fôssemos perdoados, para que nós recebêssemos do Pai o nosso perdão. Então Jesus, ele fez exatamente isso e nos ensina exatamente isso. Você me ama? E se você realmente, genuinamente, no seu coração me ama de verdade, você vai fazer o que eu fiz. Você vai pegar a sua vida e entregá-la ao Pai. E aí você revela o amor que você tem por mim. Porque você vai fazer da sua vida uma missão de apacentar aqueles que Jesus pediu que apacentássemos, as ovelhas de Cristo. Todos aqueles que precisam conhecer ou que já conhecem e precisam de cuidados na alma, fortalecer o espírito através do conhecimento da palavra, crescendo sempre no conhecimento da palavra de Deus. Então, isso revela o amor verdadeiro, o ato de servir a Cristo, cuidando do próximo. Se tu me amas, cuida de quem precisa de cuidado, cuida do próximo sem distinção, com paciência e mansidão, como ele fazia, porque ele nos disse que deveríamos ser mansos e humildes, como ele era. Então, esse capítulo 21, ele fala sobre outras coisas também, fala sobre a aparição de Jesus aos pescadores, né, aos 7 discípulos, mas essa parte que eu selecionei para nós lermos juntos hoje, fala a respeito dessa oportunidade que Jesus nos dá, para mim e para você.
O que nós fazemos com essa oportunidade, né? Será que faremos como Pedro? Será que obedeceremos a Jesus quando ele diz: quando você se arrepender, for perdoado, logo em seguida eu te entrego uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Será que eu e você respondemos a Jesus da mesma maneira que Pedro se apresentou para ele prontamente e o obedeceu? Apesar de que Pedro, como eu e você, também tinha as suas dúvidas, as suas indagações, tanto é que ele foi perguntar acerca a respeito do futuro do outro discípulo. E Jesus fala para ele: se concentra naquilo que eu te dei, se concentra naquilo que é importante para você. Olha para o que você tem, já é suficiente. Não te importa tanto com o que o outro, né, vai viver, nem com aquilo que falei a respeito do outro, mas olha para aquilo que eu falei para você. Eu já te dei uma ordem, né? Eu já te dei uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus se resolveu ali, permitiu que Pedro se resolvesse com ele, né? E depois, logo dessa oportunidade, Pedro faz como eu e você, se preocupa com coisas que não deveria. Então é muito importante manter o foco na missão, porque ela é suficiente para mim e para você. Talvez, quando a gente vai viver essa missão, a gente possa ter, como consequência de viver essa missão, coisas que não gostaríamos, como Pedro recebeu a respeito da sua morte. Ia chegar um tempo em que ele estaria em lugares e em situações que não gostaria de estar, mas seria dessa forma. E quem de nós quer passar por alguma dificuldade, né? Nenhum de nós. Mas se você conhece a verdade e sabe do amor de Deus, o mais importante para você não vai ser a circunstância e não vai ser a forma como você vai ser tratado pelo mundo, mas vai ser o fato de você estar permanecendo dentro do propósito, dentro da missão que Jesus entregou para mim e para você. Porque ele disse para ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a salvação alcançasse a todos que pudessem ouvir a respeito de Jesus. Então, se essa missão não é suficiente para mim e para você, nós vamos precisar converter os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso entendimento, para que as nossas atitudes revelem um amor verdadeiro por Cristo. Eu escrevi assim, para não esquecer: você ama Jesus? Você o ama a ponto de servi-lo e obedecê-lo? Você é amigo de Jesus? Porque ele nos chama de amigos. Amar a Deus é possível se você quer compreender quem ele é e o que ele faz por você também. Para nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, quando esse amor é genuíno, ele gera frutos em nós, com a mudança do nosso entendimento acerca das coisas da vida, da morte, da nossa missão, do nosso chamado, da maneira como vivemos nesse mundo enquanto estamos aqui. Escolhemos passar por uma transformação do nosso eu e adquirimos um caráter mais parecido com o de Jesus. Todo esse é um processo quando a gente decide obedecer. As nossas atitudes vão revelar quem está governando a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Se estivermos em Cristo, daremos bons frutos com a ajuda do Espírito Santo, porque temos uma dependência, né? Temos uma dependência total de Deus para sermos pessoas melhores e para entendermos o nosso lugar nesse relacionamento com o Eterno e com o seu Filho e com o Espírito Santo. Jesus nos concede a oportunidade do perdão, como concedeu a Pedro. E o que nós faremos com isso? Se nos arrependemos, somos perdoados e passamos a ter um compromisso com Jesus. Esse é o compromisso de realizar a sua missão, de obedecê-lo. E isso muda a nossa história. Então, o meu convite hoje para mim e para você é que a gente possa se permitir ser perdoado e enviados por Jesus. Nós vamos viver e experimentar o melhor de Deus nessa vida, enquanto estamos aqui. Mas se estamos, é porque há um propósito nisso. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, seja no digital, seja no físico, e fazer essa leitura de todo o capítulo. Nós estamos encerrando o livro de João,
E com muita gratidão no coração por todos os ensinamentos que Deus nos revela na sua palavra e por tudo que Ele ainda vai nos ensinar. E que nós possamos pegar cada pérola dessa, cada preciosidade da palavra de Deus e não só colocar no nosso coração, mas permitir que do nosso coração ela se revele em atitudes, em escolhas que fazemos durante o nosso dia a dia, na nossa rotina, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos familiares, com os irmãos em Cristo, com as pessoas no mundo, que nós possamos ser reconhecidos porque parecemos com Ele, porque as pessoas olham para nós e veem algo diferente, mesmo que não saibam explicar, elas percebem quem governa as nossas vidas e que esse governo seja do Rei dos Reis, do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio como um homem, sendo um Deus, Filho do Deus Altíssimo, por mim e por você. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir que o Senhor abençoe o nosso final de semana, que sejamos guardados por Ele com a sua mão poderosa, e que o poder de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida, que o Senhor possa trazer cura sobre as enfermidades, libertação dos cativeiros das nossas almas, da nossa mente, que o Senhor possa expulsar os demônios dos quais nós precisamos de libertação e que o Senhor possa nos conduzir à salvação. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite e nos leve a cumprir a missão que Jesus nos entregou. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo.